Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Queridos irmãos, boa noite, bem-vindos ao nosso culto de meio de semana, o nosso culto de oração. Vamos hoje ainda seguir com a nova série de estudos, tenho certeza que você foi abençoado semana passada, hoje prosseguimos. Eu queria convidar você na abertura desse culto para nós orarmos ao Senhor. Ore comigo agora. Deus de amor, eu quero colocar e dedicar esse culto ao Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Venha falar também ao nosso coração, Pai, por meio da Tua palavra. Que saiamos daqui hoje à noite revigorados, abençoados, preenchidos pelo Teu poder e pela alegria que vem do Senhor. É a minha oração, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler João, o Evangelho, capítulo 1. Quero ler os versos de 1 a 5, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? A Bíblia nos diz que Deus estava, Pai, Filho e Espírito, juntos lá na criação. A Bíblia diz que o Verbo, Jesus, estava com Deus e ele se manifestou como a luz do mundo. E as trevas do pecado não prevaleceram contra Jesus. Hoje, nós queremos adorar o nome santo do nosso Deus. E quero convidar você, logo na abertura desse culto, para cantarmos juntos esta primeira música. Quem é Deus como nosso Deus,
Nós vamos ter o nosso tempo de oração. Você tem na tela os motivos de oração. Eu queria convidar você agora a reservar esse tempo em atenção a esses motivos e orar por esses motivos que aparecem na tela durante esses 3 minutos. E ao final também eu quero orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te louvar pelo cuidado do Senhor com a vida das nossas famílias, pela tua bênção sobre a vida da nossa igreja, como o Senhor tem abençoado. E quero pedir também, Pai, agora, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, para que todos os dias a nossa nação seja alvo da tua graça e da tua bondade. Quero pedir pelos nossos missionários, onde eles estão, que realizem um trabalho, como estão fazendo, extraordinário, e que o Senhor possa estar dando a eles o ânimo espiritual, renovando as forças físicas e emocionais para realizarem o trabalho. Quero pedir também pelos ministérios da nossa igreja, continue abençoando. Quanta gente envolvida, quantos líderes, quantos voluntários. Eu te louvo pelo ministério que eles realizam e que o Senhor também os abençoe para que a tua palavra seja ensinada e que por meio do ministério de cada irmão e cada voluntário, pessoas também conheçam Jesus e outras sejam edificadas. É a minha oração agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós teremos o privilégio de, mais uma vez, ouvir o pastor Richard Sturz Jr. Semana passada, ele começou a série Ser Humano, Projeto de Deus, ou Projeto de Deus. E já nos ensinou muito sobre, no princípio, Deus. Vamos prosseguir hoje e que
Deus, por meio da sua palavra, através do pastor Richard Sturz, fale ao nosso coração. Vamos atentamente acompanhar esse momento da palavra ou de compartilhar da palavra de Deus. Obrigado, pastor Elias. Boa noite, meus queridos. Que bom estarmos aqui de volta nesta nossa quinta-feira. Na semana passada nós começamos uma nova série, como você já sabe, Ser Humano. Na semana passada nós começamos olhando as primeiras 4 palavras do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou, e a partir disso nós tiramos algumas conclusões. Nós podemos ver como que Deus é o começo de todas as coisas, Ele antecede todas as coisas, e terminamos por explicar um pouco como Deus é a razão de todas as coisas. E hoje nós queremos dar, então, prosseguimento, agora indo rumo ao próprio ser humano. Nós começamos com Deus, mas agora vamos então falar um pouco sobre o surgimento do ser humano. Todos nós temos conhecimento de uma história bastante popular da ficção, da literatura, de ficção inglesa, a obra de Frankenstein, escrito por uma autora, uma jovem inglesa chamada Mary Shelley. Ela tinha apenas 18 anos quando ela escreveu a sua obra chamada Frankenstein, e foi publicado em 1818. Veja só, 200 anos atrás. Essa obra ela narra eventos relacionados à reanimação de tecido humano já morto pelo cientista Victor Frankenstein. E aí é interessante que o nome do monstro não é Frankenstein, mesmo que hoje, no nosso uso popular, nós o chamamos assim, mas na verdade é o nome do cientista. Um dos aspectos mais sombrios desse conto, dessa história, é justamente a sugestão de que o ser humano tem e possuiria a capacidade de criar vida, e vida humana, que já é uma coisa a mais. E nós podemos enxergar, então, nessa obra a influência inegável das sementes do humanismo, ou seja, aquela noção de que o ser humano é capaz, aplicando a sua inteligência e através de uma investida científica, o ser humano é capaz de chegar ao infinito, ou seja, ao chegar até onde Deus está, mas sem Deus. Né? Muito embora essa história é apenas uma obra de ficção, nunca se concretizou, ainda assim a noção de que o ser humano seria o seu próprio Deus, seria o Criador capaz de criar todas as coisas, perdura até hoje. A Bíblia, porém, no primeiro capítulo de Gênesis, vai apresentar Deus como o Criador. Nós já vimos isso na semana passada. No princípio, Deus criou. E nós paramos ali na nossa análise, mas nós temos aí na sequência do primeiro capítulo de Gênesis, que você poderá ler depois, no seu próprio tempo, toda uma sequência de criação, como Deus vai criando todas as coisas até chegar no ápice da criação, que é o ser humano, no versículo 26 e 27. Presta atenção enquanto eu faço a leitura desses 2 versículos, aparece na sua tela para você poder acompanhar comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, vamos lá. Como fizemos na semana passada, nós queremos simplesmente tecer algumas observações a partir destes 2 breves versículos. E a primeira coisa é o mais óbvio, né? Que nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele. Na verdade, esse fato forma o alicerce da totalidade da vida humana.
Nós hoje não vamos investigar o que é a imagem, o que é a semelhança. Existe uma farta literatura discutindo isso, muitas teorias, muitos posicionamentos, mas não é isso que nós queremos enfocar. Quero simplesmente começar hoje enfocando o fato de que todos nós carregamos a marca de Deus como sendo imagem e semelhança dele em nossas vidas. E por nós termos a imagem e semelhança de Deus, e somente os seres humanos têm isto, nenhuma outra espécie, nenhuma outra parte da criação foi dada essa distinção, nós ocupamos uma posição muito especial na criação do universo. Agora, eu tenho acompanhado, como todos também têm acompanhado, ao longo de muitos anos, vários discursos que aparecem por ali, dentro do nosso contexto secular, humanista, dentro do contexto de uma sociedade que não aprova e nem segue a Deus, vários discursos que acabam sendo até esquizofrênicos nas suas apresentações. Ora falam uma coisa, ora falam a outra coisa, os dois oriundos do mesmo fato de que eles rejeitam a noção de Deus. No entanto, chegam a conclusões diferentes, por isso que eu falo que são posicionamentos esquizofrênicos. Por exemplo, nós temos sido indoutrinados que o ser humano é somente um outro animal em meio aos animais que existem por aí no reino animal. Nós somos o resultado de milhões, se não bilhões de anos de um processo evolutivo de seleção natural, empregando a lei do mais forte, até chegar no momento onde o ser humano é a espécie que demonstra apenas uma inteligência mais avançada do que as outras espécies, mas nada mais o diferencia, apenas uma inteligência um pouco mais avançada e talvez também aquilo que a gente chama de uma autopercepção, que é interessante. Mesmo assim, existem aspectos da ciência que querem imputar isso em algumas outras espécies de animais, e nós não estamos aqui para refutar isso. Mas simplesmente, olhando por essa ótica, o ser humano é visto por muitos como sendo apenas mais uma espécie entre todo o reino animal. Não sendo mais nem menos, simplesmente o é. E é isso que dizem, é isso que nós ouvimos por aí. Mas a Bíblia, que a nossa proposta é sempre olhar o que a Bíblia diz, a Bíblia refuta claramente esse pensamento ao declarar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, nós temos aqui algumas outras vertentes. Nós temos, primeiro, aqueles que endeusam a natureza. Você já encontrou tais pessoas e tais movimentos que vão por esse caminho. Aquelas pessoas que falam da mãe natureza como a nossa progenidora, como a nossa protetora, e que, em troca, deve ser protegida por nós, seres humanos. Adora-se a natureza como uma espécie de deusa, ao mesmo tempo, essa deusa precisa de nós para garantir sua própria continuidade. Talvez vocês viram e lembram do filme Avatar. Para aqueles que viram este filme, vocês vão lembrar que havia ali uma árvore que estava ali plantada ali naquele planeta, que era a representação de tudo que nós estamos falando aqui, a mãe natureza. E aquela árvore ela era dotada do acúmulo da memória mais remota de toda a natureza e de todas as espécies. E aquelas criaturas, então, adoravam aquela árvore como sendo a representação da mãe natureza. Foi muito claro a mensagem do filme Avatar. Tinha essa ideia de passar, essa maneira de passar para nós.
Por um lado, havia aqueles personagens, como eu já disse, que adoravam a árvore como sendo ali a mãe natureza, e eles eram, então, os protetores dela, da árvore, e estavam ali lutando para salvá-la. E, por outro lado, existia outros personagens representados ali por um personagem militar que estava ali apenas querendo usufruir dos recursos naturais para o seu enriquecimento e destruindo tudo, muitas vezes sem até propósito. Era então tido estes como os inimigos da mãe natureza, e eles vão adiantando essa maneira de pensar até hoje, né? Ficou muito claro a crítica do filme através desse viés ecológico. Nessa ótica, o ser humano está dividido nesses dois campos que acabei de mencionar. Uns como protetores do seu próprio Deus, que é a mãe natureza, e outros como inimigo da deusa mãe natureza e agindo de maneira egoísta e materialista na sua sede por mais e mais. Nessa versão, o ser humano é tratado como um ser que atrapalha e impede a permanência e o desenvolvimento da deusa natureza. Portanto, o ser humano está abaixo, nessa ótica, da ordem natural, não acima de. E precisa ser controlado e, caso for necessário, até morto para preservar a deusa mãe natureza. Nós temos que entender isso. E o filme Avatar e muitos outros posicionamentos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia vão partir desse ponto de vista. O homem como inimigo da natureza, que é muito melhor se o homem não existisse. Então nós somos postos abaixo de e estamos ali apenas para proteger. Essa é a máxima da nossa utilidade, mas nós não estamos acima de. A Bíblia, no trecho que lemos, nos ensina qual é o nosso papel e a nossa posição em relação à criação. Devemos, diz o versículo 26 de Gênesis 1, dominar sobre a natureza. Essa palavra dominar tem vários sentidos, mas um dos sentidos é administrar para o bem da natureza, mas para o nosso bem também. Nós não somos escravos da natureza, muito pelo contrário, nós somos postos como os representantes de Deus aqui na terra, agindo como os seus vice-regentes, ou melhor, como seus mordomos. Nós somos postos aqui por Deus para reger e dominar sobre a natureza, para poder beneficiar não apenas a natureza, mas a vida humana também. Então nós temos ali a autorização de usar a natureza para a melhor manutenção da vida humana, não de maneira egoísta, mas de uma maneira que vai glorificar a Deus no seu bom uso e na sua boa administração, onde nós como seres humanos estamos acima de e não debaixo da ordem natural da criação. Por outro lado, existe uma outra facção que endeusa não a mãe natureza, mas endeusa o próprio ser humano. Esses são aqueles que proclamam que o ser humano é o próprio Deus. Você já ouviu muitas vezes essa noção que fala que Deus ele não existe fora ou além de si mesmo. Para você encontrar Deus, você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar para o seu interior. Ali nós temos ali toda aquela filosofia de uma meditação onde você olha para dentro, para você buscar dentro de si o Deus que reside dentro de cada um. Essa é uma outra facção, uma outra maneira de tentar falar sobre a existência humana sem Deus.
dizendo, não, Deus não existe lá fora, a parte de nós. Na verdade, Deus somos todos nós, como seres humanos, e basta nós olharmos para nós mesmos, olharmos para dentro, estarmos ali separando um tempo de uma reflexão mais profunda, de uma meditação, deixar de lado, muitas vezes, as questões mais materialistas da vida, para nós enxergarmos e buscarmos o Deus que existe dentro de cada um de nós. Esse é o discurso que muitos de nós ouvimos. Existem outros aspectos desse discurso, falando sobre a necessidade de mentalizar um futuro melhor. E se você consegue mentalizar, você consegue fazer com que essa realidade se concretize, porque você é o seu próprio Deus. E você tem o poder de efetuar aquilo que você acha impossível, mas sendo Deus você consegue, porque basta querer que você chega lá. Ali então nós ouvimos muita gente usando aquele ditado, siga o seu próprio coração, siga os seus sonhos, e às vezes é dito de uma maneira mais inocente, mas, meus queridos, por detrás desses ditados existe essa ideia de que nós somos os nossos próprios deuses, o nosso coração deve mandar, porque o nosso coração é Deus. E nós temos que dar atenção e ir atrás e fazer acontecer, porque, afinal de contas, não existe nada além de nós mesmos. E nós temos esse outro discurso que nós ouvimos, e todos nós somos influenciados por essa maneira de pensar, e nós temos ouvido isso em todo canto, em todo lugar, de muitas maneiras. Novamente, usando ali exemplo ali da mídia, né, para aqueles que conhecem aquela série antiga, Jornada nas Estrelas, que foi apresentado na televisão na década de 1960, mas que depois teve múltiplos filmes que foram também produzidos ali. Nós temos, então, toda uma filosofia humanista de ser, onde Deus lá fora não existe, o ser humano é Deus e tudo é possível a partir do ser humano. Então, nós temos ali nos episódios e nos filmes a figura do Capitão Kirk e também do seu segundo, do seu primeiro oficial, que é o Mr. Spock, e estes, então, são os que usam a lógica e toda a inteligência humana para superar toda e qualquer situação por onde eles estão vagando pelo universo afora, na sua nave intergaláctica. Portanto, por um lado, o ser humano é retratado como inimigo de Deus, e seja o Deus que é a mãe natureza, se tornando escravo, e por outro lado, o ser humano é retratado como seu próprio Deus, o supremo, o soberano. De escravo para Deus, esses dois extremos são descartados imediatamente no texto bíblico em Gênesis 1, 26. Mas há outros posicionamentos que também são anulados pelo fato de sermos imagem e semelhança. Eu vou mencionar apenas dois rapidamente, o nosso tempo já está se esgotando, mas dois posicionamentos diferentes que existem muitos mais, mas vamos focar apenas estes. Primeiro, a vida humana. Isso não é o que nós devemos descartar, isso aqui é uma declaração bíblica. A vida humana é sagrada, não é nossa e é de inestimável valor. Por nós sermos imagem e semelhança de Deus, nós chegamos nesta conclusão. Quando em casa aparece uma barata, a minha primeira reação é de fazer de tudo para esmagá-la o mais rápido possível. Seja ali com chinelo, com inseticida ou de qualquer forma, eu quero eliminar aquela praga ali das minhas vistas e certamente não quero que ela entre dentro do meu lar, da minha casa. Eu não vejo isso como um ato moralmente repreensível. Por quê? Porque a barata ela não carrega em si nem a imagem nem a semelhança de Deus. Agora, se eu sair por aí atirando nas pessoas, matando-as como eu quero matar baratas que entram na minha casa, algo dentro de nós, seres humanos,
independente da nossa crença e convicção, que se somos criados à imagem de Deus ou não, se você acredita ou não em Deus, se eu simplesmente chegar e começar a atirar nas pessoas, todo mundo vai ter a mesma reação. Você está errado. Isso é moralmente repreensível e vão fazer de tudo para me deter, no meu intuito de matar as pessoas aleatoriamente. Por quê? Porque todos nós temos, de alguma maneira, a noção de que a vida humana, ela é sagrada. Ela vale mais do que a vida de uma barata. Agora, na ótica que nós retratamos agora há pouco, nem sempre isso seguiria uma lógica. O homem sem Deus, o universo sem Deus, os animais sendo todos iguais, nós como seres humanos sendo como os outros animais, os animais não se matam entre si. E ninguém acha moralmente repreensível um leão que ataca ali uma gazela, uma impala, para poder ali devorá-la e usar aquilo como a sua refeição. Ou quando o próprio leão também chega e devora os seus próprios filhotes, nós nos sentimos mal, mas não imputamos ali ao leão nenhum aspecto de falha moral na sua existência. E se nós somos apenas mais um animal entre outros, Deus não existe, esse negócio de imagem e semelhança não está em nós, qual seria então a dificuldade de nós matarmos uns aos outros? Isso, é claro, tem ali muitos outros aspectos nessa discussão, mas vale a pena a gente pensar um pouco e refletir sobre essas coisas. A diferença que a Bíblia nos aponta é muito simples. Ela não precisa de grandes divagações filosóficas, ela simplesmente nos apresenta seres humanos como sendo dotados pela imagem e semelhança de Deus. Isso faz de nós uma espécie diferente e diferenciado do que as demais espécies no nosso mundo de reino animal, e onde, então, o nosso tratamento uns para com os outros segue uma outra lei, não a lei do mais forte, como sugere a evolução, mas segue uma lei moral que é criada e imposta pelo caráter, pela presença e pela pessoa de Deus. Quando nós retiramos Deus do quadro, não existe mais base para moralidade. Não adianta espernear, não existe. Vale a pena, então, nós investigarmos. Se a Bíblia está dizendo que Deus existe e nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança, nós não podemos simplesmente sair agindo da maneira que nos apraz para com o nosso próximo. Isso realmente tem implicações em muitas áreas da nossa vida. Eu falei sobre uma barata, mas deixa eu fazer uma outra aplicação dentro de um outro campo que é bem mais sério, meus queridos. Trata-se do discurso que está rodeando toda aquela ideia do aborto. Agora, nós não temos ainda, dentro do nosso contexto nacional, leis que permitem que o aborto seja praticado livremente, né? Sob demanda seria o tipo de aborto que nós estamos falando. Nos Estados Unidos existem leis que protegem ou que permitem isto. São abortos que são praticados simplesmente porque a pessoa que está grávida não quer mais aquele gravidez. Não existem outros motivos. Não quero mais, arranca esse tecido de dentro de mim. Então, isso é o que nós chamamos de aborto sob demanda. Existe uma onda crescente em nosso país que está promulgando isso, que está defendendo isso, e quem sabe, mais cedo ou mais tarde, chegará aqui. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas o palanque desse discurso é que a mulher detém o direito sobre o seu próprio corpo. E na superfície nos parece bastante lógico isto. Se o corpo humano fosse criado por nós, ou seja, se nós fôssemos nós mesmos deuses, como aquela vertente do humanismo promulga, que está ali avançando, nós somos os nossos próprios deuses. Se nós tivéssemos, como Victor Frankenstein quis ter,
o poder de criar a vida eterna nós mesmos, então os nossos corpos seriam nossos, de fato, e poderíamos agir da maneira que nós quiséssemos, porque nós não deveríamos nada a ninguém e nada a qualquer ser fora de nós. Nós seríamos os nossos próprios deuses. Porém, o autor e o criador da vida humana, segundo a Bíblia, não somos nós, é Deus. E, portanto, nem o nosso corpo, na verdade, pertence a nós. Nem a nossa vida nos pertence. Eu lembro de uma cena que ficou registrada na minha mente de uma maneira indelível por conta da maldade que eu vi e percebi ali no olhar e no agir das pessoas participantes daquele momento. Ocorreu alguns anos atrás, eu não vou lembrar especificamente a data, certamente uns 2 anos atrás, mais ou menos, na Câmara de Legisladores do Estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. E eles tinham acabado de aprovar uma lei. E todos estavam ali exuberantes, se congratulando com abraços, com sorrisos, até com lágrimas. Tamanha era a alegria daquele corpo de pessoas ao passarem aquela lei. Qual foi a lei que eles aprovaram naquele momento? Foi a lei que aprovava o aborto, mas não o aborto no primeiro trimestre, que já é um ultraje, mas a lei que aprovava o aborto até o momento do nascimento da criança. Ou seja, antes da criança estar ali nascendo, tem-se o direito no estado de Nova York de poder matar a criança no útero e retirar ali os pedaços como se fosse apenas tecido sem vida qualquer. E aquele corpo de legisladores, homens e mulheres, estavam atônitos na sua felicidade por terem aprovado tal lei. E, ao meu ver, é completamente contrário à palavra de Deus. Colocando de lado as questões relacionadas ao estupro até de menores, de crianças, incesto e outras situações onde a vida da mãe está em perigo, o aborto sob demanda por motivos banais, é o que está em jogo. E o que aconteceu com a imagem e a semelhança, não da mãe, mas da criança? A Bíblia fala em várias instâncias, usando a palavra pobre. O pobre não é apenas a sua condição socioeconômica. O pobre, muitas vezes, é uma analogia, é um eufemismo para falar sobre os fracos, os indefesos, os necessitados, aqueles que não conseguem se defender perante a sociedade. Não existe um ser da nossa sociedade mais indefeso do que uma criança que ainda está no útero da mãe. Não existe. Provérbios 14:31 declara: quem oprime o pobre, essa palavra opressão inclui também a morte, quem mata, quem oprime o pobre insulta seu Criador. Meus queridos, essas questões elas são extremamente relevantes. A imagem, a semelhança de Deus tem tudo a ver com nossos dias atuais. E as decisões que nós tomamos e as posturas que nós defendemos devem partir de um posicionamento bíblico, como sendo seguidores de Jesus. Jamais devemos seguir doutrinas humanas, mas devemos seguir apenas aquilo que está na palavra de Deus. Segunda instância, e com isso nós terminamos. A vida humana é igual a todos. A vida humana é igual a todos os seres humanos. A imagem, a semelhança é conferida a todos nós como seres humanos. Não há distinção por conta de posições socioeconômicas, preferências ideológicas e políticas, raças ou etnias, até gênero. Veja, essas questões hoje estão em alta. Algumas dessas questões regem a vida de muitas pessoas, quem sabe tem tangido, influenciado o seu agir. Meu querido, minha querida, nós todos carregamos
a imagem e a semelhança de Deus. Como você trata o outro é determinado não por a sua ideologia, mas sim pelo fato que ela carrega a imagem e a semelhança de Deus. De uma só vez, então, o texto bíblico que acabamos de ler, né? Gênesis 1, 26, derruba os males de vários ismos da nossa cultura. O classicismo, o ideologismo, o racismo, o machismo, outros ismos que nós podemos lembrar e aplicar nesse contexto. A sociedade cada vez mais se fragmenta, mais se divide, muitas vezes usando um dos ismos para separar, para justificar o ódio mútuo, para justificar uma violência crescente. A irreconciliação entre as pessoas está em alta. É o que presenciamos na guerra interminável entre judeus e palestinos. Mas nós não precisamos olhar para o outro lado do globo terrestre. Hoje, mais e mais, prevalece a ideia de que o outro somente tem valor na medida que concordar comigo. Deixe-me repetir isso, porque isso é de suma importância. Hoje, mais e mais, prevalece a ideia de que o outro somente tem valor na medida que o outro concordar comigo. Ponto final. Se discordar, eu anulo, eu cancelo, eu brigo contra, eu não quero nada contigo, vou trabalhar para te derrubar, e assim por diante acontece na vida ao nosso redor e muitas vezes, meus queridos, nos nossos corações. Mas o valor do outro não é estar em concordar comigo. O valor do outro começa com o fato de que o outro, igualzinho a mim, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos 2 desafios a partir dessa realidade. Primeiro, alguns de nós precisamos nos aproximar em arrependimento. Nos aproximar de Deus confessando as nossas atitudes pecaminosas, pois nós temos agido de maneiras inconvenientes, às vezes de maneiras abusivas, às vezes de maneiras onde nós ofendemos e praticamos até a violência contra os outros por não concordarem com nós mesmos. E esquecemos que o outro carrega como nós a imagem e semelhança de Deus. Precisamos nos arrepender e confessar o nosso pecado perante Deus. Mas não para por aí. O segundo passo é permitir que os nossos corações, e depois, a partir dos nossos corações, o nosso comportamento, sejam transformados para refletir o coração de Deus, o olhar de Deus para com a sua criação e para com o ápice da sua criação, que somos nós, os seres humanos que carregamos a imagem e a semelhança dele, cada um de nós. Está na hora de nós vivermos de acordo com aquilo que nós somos, imagem e semelhança, e que o outro é imagem e semelhança de Deus. Meus queridos, curva a sua cabeça comigo. Pai, que essa verdade, que nós somos imagem e semelhança de Deus, possa penetrar e adentrar os nossos corações, as nossas almas, com uma verdade que nos transformará de dentro para fora. Faça, Pai, esse trabalho em nossos corações ainda esta semana, ainda nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem nós temos mais. Espero vê-los de volta. Que Deus abençoe a cada um. Chegamos ao final de mais um culto de oração. Obrigado por estar conosco. Deixe-me falar um pouquinho sobre a nossa programação nesse final de semana. Sábado, às 19 horas, a IBC TV leva ao ar um especial Dia dos Namorados. A Estação Romance, pastor Kleber Lima, vai falar sobre sempre é tempo de crescer na vida a dois. Participe, 19 horas, mande o link para os seus amigos, vamos enviar com antecedência para que você, onde estiver às 19 horas, possa sintonizar esse programa tão especial.
Domingo de manhã, nós teremos nosso culto às 9 horas online e às 18 horas teremos o culto presencial aqui em nossa igreja. Para quem quer participar presencialmente, as inscrições disponíveis em nosso site. Faça rapidamente amanhã, o mais tardar sábado de manhã, porque você garantirá o seu lugar para estar conosco nesse próximo final de semana. E eu convido você agora para a nossa sala de oração. Imediatamente após essa última música, eu já entro na sala de oração Zoom. Na sua tela aparece o QR Code, nos canais da igreja, o link para você participar desse tempo de compartilhar, de oração, de buscarmos a presença de Deus. Que Deus te abençoe, excelente noite e até domingo, se Deus assim permitir.